Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, o nosso tema a ser discutido é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Eu sou a bolsista Ana Carolina e espero que vocês entendam. Não esqueçam de comentar o nome nos comentários e de responder o questionário. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender um pouquinho o que é essa soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, a soma dos termos de uma PA é dada pela multiplicação da metade do seu número de termos pela soma do primeiro com o último termo. Meio confuso, mas a gente vai entender um pouquinho a partir da história e da fórmula. Então, vamos lá. Então, existia um menino Gauss, que depois ele virou um matemático alemão. Ele foi a primeira pessoa a somar os termos de uma PA sem precisar somar todos os termos um por um. Então, o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo. Ele descobriu uma formulazinha rápida de entender isso. Quando criança, sua turma na escola sofreu um castigo do professor. Eles deveriam somar todos os números de 1 a 100. Gauss foi o primeiro a terminar em tempo recorde e o único a acertar o resultado, 5.050. Mas por que isso ocorreu? A explicação para isso está no fato que Gauss percebeu que a soma do primeiro número com o último tinha 101 como resultado, e que o mesmo acontecia para o segundo e penúltimo termo, terceiro e antepenúltimo, e assim por diante. Não passou muito tempo para que ele calcular ao final, teria 50 resultados iguais a 101, porque 1 mais 100 igual a 101, 2 mais 99 igual a 101, 3 mais 98 igual a 101, e que a soma exigida pelo professor era igual ao produto de 50%, que dá 5.050. Então, depois disso, ainda fez uma representação através da fórmula, mas ao fim ele chegou na fórmula que é a soma do primeiro termo com o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, é assim que a gente pode ter o resultado da soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, vamos para um exemplo para a gente entender melhor. Então, dado uma PA 2, 4, 6, 8, 10, calcule a soma dos seus 100 primeiros termos. Então, para calcular essa soma, é necessário a gente conhecer o último termo dessa PA. Portanto, a gente vai usar a fórmula do termo geral de uma PA. Essa fórmula é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Lá no cantinho a gente vê. Então, a gente substitui cada termo. Então, a gente quer saber o A100, o A centésimo termo, né? Igual a 2, que é a razão, não, que é o primeiro termo, mais 100, que é o que a gente quer saber, o centésimo termo, menos 1, vezes a razão, que é 2. A razão a gente vai descobrir lá. Só pegar o 4 diminuir de 2, a gente já tem a razão igual a 2. Então, 100 menos 1 é igual a 99. Esse 99 fica multiplicando por 2 e pede para somar com 2. No final, a gente tem que o centésimo termo é o número 200. Agora a gente vai para a segunda parte. Depois da gente descobrir, né, qual é o centésimo termo, a gente vai usar a fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma PA, onde teremos. A gente quer saber a soma de até o centésimo termo. Então, a gente tem 100 multiplicando 2, que é o primeiro termo, mais 200, que é o segundo termo. E 100 é a quantidade de termos que ele quer saber. Isso tudo dividido por 2. Então, a gente tem que 200 mais 2 igual a 202. Isso multiplicado por 100. Fica 20.200 dividido por 2, 10.100. Então, a soma dos 100 primeiros termos
dessa PA, que tem o primeiro termo 2 e a razão 2, vai ser 10.100. Já o segundo exemplo a gente tem assim: dado o conjunto dos números naturais, então os positivos inteiros, sem um acréscimo do zero, porque ele não quer nulo, qual é a soma dos seus 20 primeiros números pares? Então vamos lá. Para calcular a soma é necessário saber que os números pares são 2, 4, 6, e assim eles vão formar uma PA de razão 2. Por quê? Ele que está pedindo, né, só os números pares, e a razão entre esses números pares é 2. Se a gente pegar o 4 e substituir de 2, a gente tem 2. Se a gente pegar o 6 e substituir 4, a gente tem 2 também. Então a razão é 2. Assim, além disso, o primeiro termo é o 2, porque é o primeiro número par inteiro positivo, e o último deve ser descoberto por meio da fórmula do termo geral da PA, que nem no exercício anterior. Então, a gente tem a fórmula lá, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, a gente quer descobrir o termo 200, né? Então, isso vai ser igual a 2, que é o primeiro termo, mais 200, que é o termo que a gente quer, a posição do termo que a gente quer descobrir, menos 1, vezes a razão, que é 2. Assim, a gente tem 199 vezes 2, que vai dar 398, mais 2 igual a 400. Então, a gente tem que o termo na posição de 200 é o 400. Assim, a gente descobrindo que o termo de número 200 em mãos é o 400, a gente vai aplicar a outra fórmula, né? A fórmula da soma dos termos de uma PA, e vamos substituindo para a gente descobrir qual que é essa soma. Então, lá a fórmula é SN, a soma dos termos, igual a primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos que a gente quer saber, a soma, dividido por 2. Então, a gente tem que o primeiro termo é 2 e o último é 400, e a quantidade de número que a gente quer saber é o 200. Isso dividido por 2. 400 mais 2 é 402, vezes 200. A gente tem 80.400, dividindo por 2, a gente chega que a soma dos 200 primeiros termos dessa progressão aritmética é 40.200. E é isso. Esse foi uma videoaula mais simplesinha, porque o conteúdo é mais simples, mas mesmo assim, não deixe de estudar. E também não se esqueça de comentar o nome nos comentários e de responder o questionário. Até mais!